Geometria 1, Magda Mongelli. Nós vamos falar sobre o módulo 4, né? Nós, então, estamos falando sobre a geometria espacial, e agora nós vamos falar, em particular, dos sólidos, né, e seus volumes. Então, vamos fazer o trabalho dos poliedros. Então, aqui, só lembrando, né, que nós estamos falando dos poliedros e dos corpos redondos, é o nosso estudo, né? Os poliedros, então, nós já demos nome para eles, que em relação à sua base, e então nós vamos agora começar, então, a falar dos prismas, né? Então, quem são os prismas? Os prismas também recebem o nome de acordo com sua base. Para eu chamar de prisma, percebam que nessas figuras as faces laterais são retângulos, certo? E a base, nesse primeiro em laranja, então eu tenho prisma de base triangular. No segundo, em azul, nós temos um prisma de base quadrangular, nós temos o prisma de base pentagonal, o prisma de base hexagonal, e tem um prisma aqui de base, onde a minha base aqui é um trapézio, certo? Então, quem dá o nome ao prisma é a base do prisma, e as faces laterais dos meus prismas são paralelogramos. Bom, então aqui eu já falei, né? A nomenclatura dos nossos prismas é de acordo com a sua base. Então, aqui eu tenho os elementos do prisma, né? Então, o prisma tem duas bases, a base inferior, a base superior, e as faces laterais, né? Que são retângulos aqui. Bom, então os prismas, eles podem ser classificados em reto, oblíquo ou prisma regular. Bom, um prisma é reto, né, quando as suas arestas laterais formam 90 graus, como eu posso ver nessa primeira figura aqui. Então, quando essa aresta ela é inclinada em relação ao plano da base, então eu falo que eu tenho um prisma oblíquo. E o outro, esse aqui, eu tenho um prisma regular, né? A base o prisma é reto, né? E a base é um polígono regular, certo? Bom, então a gente precisa falar um pouco da área do prisma, né? Quem que vai me dar a área desse prisma? Então, para eu achar a área, eu vou falar das áreas, as faces e das bases, né? Então, a área da face é a área dos paralelogramos que constituem as faces. Então, como o prisma, as faces laterais são paralelogramos, então eu vou calcular a área de cada paralelogramo, que a área de cada paralelogramo é base vezes altura. E também a gente calcula a área da face, que é o polígono, né? Então, vai depender do polígono para eu achar a área do meu prisma, certo? Então, quando eu tenho um prisma em si, o que eu vou fazer? Eu vou ter a área da base, preciso saber qual é o polígono da base, e aí eu vou fazer a soma, como eu tenho duas bases no polígono, a base superior e a base inferior, então eu vou somar essas duas áreas e vou somar também a área dos meus retângulos, né? Então, a área lateral é N vezes a área da face dos meus polígonos. Então, eu tenho que fazer a soma, como nós vamos ver aqui nesse exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma quadrangular, a base do nosso prisma é um quadrado, as áreas laterais, aqui o nosso prisma aqui está planificado, né? Ele está todo colocado no plano, né? Eu tenho 4 retângulos de faces laterais. Então, eu vou somar a área de cada uma dessas faces laterais, mais a área das duas bases, que são as duas bases quadrangulares. Então, ele fala aqui que nesse prisma quadrangular, a aresta lateral é 8 centímetros, e a aresta da base é 4. Então, a aresta maior é 8 e a aresta menor é 4. Então, isso quer dizer que a área do nosso quadradinho é 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados.
a área de cada retângulo é 8 vezes 4, certo? 8 vezes 4. Só que eu tenho 4 vezes essa área, né? Então, a área lateral é 128 centímetros quadrados. E aí, então, a área do meu prisma é a soma de todas essas áreas. Então, eu vou somar os 128, que é a área lateral, com a área dos dois quadradinhos, certo? Um quadradinho é 16, mais 16, então eu tenho 32, 128 mais 32, 160 centímetros quadrados, certo? Então, para eu fazer a área, vai depender da base do meu prisma. Nesse caso, nosso prisma era quadrangular. E para eu fazer o volume dos prismas, né? Então, eu preciso conhecer a base, então eu vou fazer a área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base depende do polígono que eu tenho, né? Como base. Nesse exemplo aqui, eu tenho um pentágono, né? Eu tenho um pentágono, então vai ser a área desse pentágono vezes a altura desse prisma. Então, depende, né, da minha base, para eu ter o volume do meu prisma. Certo? Aqui eu tenho, então, a planificação do meu prisma, né? Nesse caso aqui, eu tenho um prisma de base pentagonal, então ele tem cinco retângulos, né? E duas bases que são os pentágonos. Então, aqui, quando eu planifico um prisma, então o prisma ele está contido todo no plano. Bom, tem um princípio muito importante aqui quando nós estamos trabalhando, né? Que é o princípio de Cavalieri. Então, aqui, quando eu olho para essas figuras, eu tenho esses baralhos e eu estava brincando e coloquei ela nessas posições aí. Então, eu tenho a posição A, a posição B, a posição C e a posição D. Certo? Percebam que todos estão com a mesma altura ali, tá? Então, eu estou perguntando, né, qual das 4 pilhas de carta possui o maior volume, certo? Observe como que eu coloquei essas cartas aqui, certo? Como eu fiz cada montinho desse. Então, o primeiro parece que está bem certinho, o outro eu dei uma mexida, o outro eu inclinei bastante, né? E o outro ele está... então, eu quero saber qual desses possui o maior volume. Qual de A, B, C ou D. Certo? Bom, então o que diz o princípio de Cavalieri, né? Todas as pilhas de carta têm o mesmo volume, pois são formadas por cartas de mesmo volume. Assim, o volume de cada pilha é a soma dos volumes de cada carta. Isto é, cada carta ela tem o mesmo volume, as cartas são todas iguais. Então, eu fiz uma pilha. Então, quando eu tirar uma carta de cada um desses baralhos, todas elas têm a mesma espessura, têm o mesmo volume. Como a altura ali é a mesma, então, em todas elas aqui eu vou ter o mesmo volume. Para exemplificar melhor esse princípio de Cavalieri, então eu peguei 2 sólidos, né? Peguei 2 prismas aqui, um prisma de base retangular e o prisma, no caso aqui, de base pentagonal, né? Então eu passei, olha, 2 planos. Eu tenho um plano na base inferior e eu passei um plano na base superior. Certo? Se eu olhar para a área dessas duas figuras do pentágono e a área do nosso retângulo que eu tenho ali, e as áreas forem iguais, então os volumes desses sólidos são iguais. Porque quando eu passo os 2 planos secantes, eu estou delimitando a altura desse meu sólido. E se as áreas da base têm valores iguais, então, eu já posso dizer, então, que o volume desses 2 sólidos são iguais, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho das pirâmides, né? Então, nós vimos os prismas, então, nessa figura aqui eu tenho as pirâmides.
Percebam que nessas figuras, né, todas essas faces laterais terminam num único ponto lá, né? Quem dá nome à pirâmide também é a base, então eu vou ter uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base retangular, uma pirâmide de base hexagonal e assim por diante. Então, como os prismas, as pirâmides, né, quem dá nome às pirâmides é o formato da sua base, né, do polígono da sua base, certo? Então, as faces laterais da pirâmide, né, são triângulos. Então, se as faces laterais forem triângulos, então eu vou falar que nós temos uma pirâmide. Bom, os elementos da pirâmide, então nós temos a base, que é o nosso polígono, né? Nós temos o vértice, que é o ponto de encontro, né, dessas arestas aí, e nós temos as faces laterais, que são triângulos. Então, aqui eu tenho o desenho, né, os tipos de triângulo, de pirâmides, né, que recebem o nome de acordo com a sua base. Então, as pirâmides, elas podem ser reta, né, se a altura, né, for perpendicular à base, então nós vamos falar que a nossa pirâmide é reta, e ela pode, se essa aresta lateral, né, e também ela pode ser oblíqua, né, essas arestas estão inclinadas, né, em relação à nossa base, como nós podemos ver, a altura ali está fora, né, da nossa figura. Então, ela é reta ou ela é oblíqua, são os dois tipos de pirâmide. Bom, para eu falar da área da pirâmide, né? Então, a área é a soma de todas as faces, né, da minha figura. Então, aqui nessa pirâmide aqui de base quadrada, né, eu tenho um quadrado e eu tenho 4 triângulos. Então, vai ser a área da base mais a área lateral, né? Então, eu faço a soma de todas as faces da área da nossa pirâmide. Para achar o volume da pirâmide é a mesma coisa, né? A área da base vezes a altura dividido por 3, né? Então, o volume da pirâmide é dado pela terça parte do produto da área da base pela altura, certo? Então, é fácil também conseguirmos o volume de uma pirâmide. Aqui nós vamos falar em particular de um corpo redondo, né? No caso aqui o cilindro, né? Então o cilindro possui duas partes planas, né? E uma superfície lateral arredondada, né? Então a gente fala que ele tem duas faces planas e uma não plana, né? Porque a face lateral ali do cilindro, né? Ela não fica totalmente no plano. Então é um corpo redondo. Então, como eu já falei, o cilindro, né, tem duas bases, ele tem a altura, né, a altura aí do nosso cilindro, né, a gente pode falar do raio, né, do nosso cilindro, e então eu tenho esses elementos, né, a aresta lateral ali, que eu poderia estar falando do meu cilindro. Então, duas bases e essa figura lateral aí. Bom, o cilindro também pode ser reto ou ele pode ser inclinado, né, como nós podemos ver aqui nessa figura, em relação às arestas aqui do nosso cilindro. Aqui eu fiz a planificação, né? Então, como eu planifico essa face lateral aqui do meu cilindro, ela, quando eu abro, ele é um retângulo. Então, ele forma um retângulo e dois círculos, né? Então, esta é a planificação do nosso cilindro, é o que torna, quando eu abro esse cilindro, né? Então, essa figura aí que eu tenho. Então, para eu calcular a área do cilindro, né, como a área dos outros sólidos que nós já discutimos, vai ser a área, duas vezes a área do círculo aqui, mais a área lateral, que é a área desse retângulo, certo? Então, é duas vezes a área da base mais a área lateral, né? Só que a área da base é 2πr ao quadrado, certo? A área lateral vai ser 2πrh, e aí, então, nós temos a área total do nosso cilindro, que é 2πr multiplicado por R mais H.
Então, basta eu saber a área dessas figuras e fazer a soma dessas áreas me dá a área do cilindro. Da mesma maneira, nós vamos falar do volume do cilindro, né? Então, vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, né, vezes a altura. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Certo? Como nós podemos observar aqui na figura, né? Esse comprimento aqui é quando eu abro o círculo, né? Ele tem comprimento de 2πr vezes a altura ali do nosso cilindro, então é 2πrh, é o volume aqui do cilindro. Então, o cone também é um corpo redondo, né? Observe que o cone também essa face lateral aí, né? Então, nós vamos ter uma geratriz, né? Nós vamos ter altura e nós vamos ter a geratriz, que é a linha que vai formar o cone, certo? Então, nós temos aqui, né, os elementos do cone, nós temos a base, né, nós temos a giratriz, que sai do vértice até a base ali, lateral, né, o vértice, nós temos o eixo central ali, como nós temos a altura do cone, né, essa altura pode ser perpendicular ao plano, como pode ser inclinada. Então, aqui nós temos as giratrizes, né, nessa figura, né, são semirretas que ligam o vértice às extremidades da circunferência, né, elas são infinitas, né, e essas giratrizes, né, quando eu gero essas retas, então, daqui eu posso tirar, né, perceba que eu posso tirar um triângulo retângulo, né, então, geratriz ao quadrado será a altura ao quadrado mais o r ao quadrado. Então, aqui eu já falei, né? Nós podemos ter um cone reto, como nós podemos ter um cone oblíquo. Aqui eu fiz a planificação do cone, né? Quando eu coloco todo esse, eu planifico ele, coloco todo ele no plano, né? Então, observem nessa figura aqui, eu tenho aqui a geratriz, né? Tá aparecendo aqui essa geratriz. Esse aqui é o 2πr, que é o comprimento, e aqui eu tenho, então, esse círculo aqui, certo? Então, a área do cone, né, vai ser a soma dessas duas regiões, né? É a área do círculo, que nós já sabemos que é πr ao quadrado, nós temos a área desse setor circular ali, né, que é πr vezes g, e então a área de toda a superfície é a soma dessas duas áreas, que vai dar πr vezes r mais g. E o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado h, que é a área da base vezes a altura, né? 1/3 da área da base vezes a altura. O último corpo redondo, né? A esfera. Então, aqui nós temos a esfera, né? Então, nós temos essa região aqui. Nós temos o raio, né? Ou temos o ponto interior ali, que é o centro, né, da nossa esfera. E aí, então, a gente vai falar algumas características dessa esfera, né? Então, ela tem o raio, ela tem o diâmetro, né? Que vai de um ponto a outro da minha lateral, e eu tenho o centro da minha esfera. Então, a área da esfera, né, é πr ao quadrado. Percebam que a base, quando eu olho para aquela base ali, é um círculo, né? Então, é 4πr ao quadrado a área da esfera. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E com isso fechamos, então, os sólidos geométricos. Bom trabalho a todos.